Nos corredores do Palácio Imperial, o silêncio não era ausência de som, era a própria voz do terror, mais aterrador que qualquer grito, mais denso que o sangue derramado em segredo. Os guardas permaneciam como estátuas, imóveis, olhos cravados no chão de mármore, recusando-se até a respirar fundo. Atrás daquelas portas fechadas, algo inominável se movia no coração do Império. Algo sombrio, algo irreversível. 6 meses antes, tudo havia sido diferente. Quando o imperador Tibério exalou seu último suspiro, Roma respirou como se despertasse de um pesadelo que durara 22 anos. Fim das acusações de traição inventadas. Fim das execuções arbitrárias. Fim da paranoia que emanava da vila em Capri, onde o velho imperador tecera uma teia de espiões e delatores que asfixiava até os senadores mais nobres. Qualquer palavra mal interpretada era sentença. Qualquer olhar suspeito, passaporte para a morte. Então, ele chegou. Caio Júlio César Augusto Germânico. Para a história, Calígula, neto do divino Augusto, filho do amado general Germânico, cujo nome ainda fazia os olhos dos veteranos brilharem de orgulho. Tinha apenas 24 anos quando a púrpura imperial pousou sobre seus ombros. O povo o aclamou como um libertador. Os soldados o adoravam desde a infância, quando o vestiam com minúsculas caligae, botas, militares, nos campos de campanha da Germânia. Daí vinha seu apelido, Calígula, o das botas. Era a promessa de uma nova era. Ou pelo menos, era o que Roma acreditava. Os primeiros meses foram um sonho dourado. Calígula aumentou os salários das legiões, aboliu impostos opressivos, organizou jogos tão esplendorosos que os cidadãos choravam de emoção no circo máximo. Devolveu os exilados políticos. Queimou os arquivos dos delatores que haviam aterrorizado Roma por décadas. O Senado respirava aliviado. As ruas fervilhavam de celebrações. Depois de tantos anos sombrios, Roma finalmente teria um jovem imperador carismático, próximo ao povo, cheio de esperança. Mas, dentro do palácio, alguns já percebiam sinais inquietantes. Servos desapareciam sem explicação. Escravos morriam em circunstâncias obscuras. Eram casos isolados. Sussurros que se afogavam rapidamente, apagados pela euforia coletiva. Ninguém queria estragar a esperança com rumores sombrios. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Tudo mudou em outubro do ano 37. Calígula foi acometido por uma febre misteriosa que os médicos não compreendiam. Por dias oscilou entre a vida e a morte. Roma inteira prendeu a respiração. Senadores juraram suas vidas aos deuses se o jovem imperador sobrevivesse. Alguns chegaram a prometer lutar como gladiadores na arena, e ele sobreviveu. Mas o homem que despertou daquela enfermidade não era mais o mesmo. Os mais próximos notaram na hora. Seus olhos haviam mudado. Onde antes havia carisma, brilhava agora uma frieza calculista quase sobrenatural. Começou a falar de si mesmo não como um imperador, mas como um deus vivo. Não metaforicamente, como Augusto havia feito, mas com convicção absoluta. Ele era Júpiter na Terra. Estava acima das leis humanas, acima da moral, acima de tudo. O que se seguiu foi uma transformação lenta, mas implacável. Primeiro vieram os convites. Senadores recebiam ordens, não pedidos, para enviar suas esposas a banquetes privados no palácio. As mulheres entravam com o terror nos olhos, enquanto os maridos esperavam do lado de fora, impotentes. Qualquer protesta significava morte imediata, não só para eles, mas para toda a família. Depois vieram as humilhações públicas. Em plenas cerimônias oficiais, Calígula obrigava senadores a servir vinho de joelhos, a correr ao lado de sua carruagem por quilômetros sob o sol escaldante, a beijar seus pés diante da multidão. Confiscava suas propriedades com acusações inventadas. E todos obedeciam, porque a alternativa era o nada. A guarda pretoriana foi reestruturada. Veteranos leais foram substituídos por homens escolhidos não por honra, mas por crueldade. Calígula não queria protetores, queria cúmplices. No verão de 38, algo ainda mais perturbador começou a circular entre os administradores do palácio. Registros meticulosos, documentos que catalogavam com frieza burocrática todas as pessoas levadas ao palácio, não como convidadas, mas como estoque, descrições físicas, origens familiares, idades. Tudo anotado com precisão clínica. Não era caos, era sistema. Havia método na loucura de Calígula. Cada ato de crueldade tinha um propósito: lembrar a Roma quem detinha o poder absoluto. Cada humilhação era uma demonstração de que ninguém,
Nem mesmo os senadores mais poderosos estavam a salvo. Um liberto chamado Elon foi nomeado administrador dos prazeres imperiais. Sua tarefa: garantir que todos os desejos do imperador fossem cumpridos, por mais obscuros que fossem. Ele organizou uma rede de espiões que identificava vítimas em potencial, jovens belas de famílias nobres, filhos de senadores, crianças de linhagem antiga, todos transformados em ferramentas de controle político. Mas o momento que verdadeiramente estilhaçou a elite romana aconteceu em um banquete. Em 38, 300 senadores e dignitários estrangeiros estavam reunidos quando Calígula se levantou e proclamou publicamente sua relação incestuosa com sua irmã Drusila. Não insinuou, declarou. Comparou-se a Júpiter e a Drusila, a Juno, justificando o incesto como um privilégio divino. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Aplaudir era aprovar o incesto, calar-se era ser acusado de traição. Estavam presos numa armadilha psicológica, projetada com precisão para quebrá-los. E Calígula sorria, deliciando-se com o pavor coletivo. Drusila fora a única que cuidara dele durante sua misteriosa doença. Alguns historiadores acreditam que ela foi testemunha da transformação do irmão. Quando morreu subitamente em junho de 38, Calígula decretou luto nacional, mas não um luto comum. Divinizou Drusila, construiu templos em sua honra, obrigou o Senado a aprová-la como deusa. E mais perturbador ainda, passou a exigir que outras mulheres encarnassem a irmã falecida em rituais que ninguém ousava questionar. Suas outras irmãs, Júlia Lívia e Agripina, a jovem, viveram sob o constante terror de se tornarem as próximas vítimas dos caprichos do irmão. Agripina, que anos depois seria mãe de Nero, carregaria esse trauma pela vida inteira. O incesto, um dos tabus mais sagrados de Roma, havia se tornado uma arma política. É crucial lembrar que, na sociedade romana, a família era o núcleo de toda a estrutura social. O paterfamilias tinha poder absoluto, mas também o dever sagrado de proteger os seus. Calígula destruiu isso sistematicamente. Transformou pais em espectadores impotentes da ruína de suas próprias famílias. Antes de revelar até onde essa máquina de terror foi capaz de chegar, pare um instante. Se essas histórias esquecidas da antiguidade te fascinam, inscreva-se em Histórias Perdidas. Toda semana, trazemos uma investigação profundamente documentada, mergulhando nos eventos que moldaram e destruíram civilizações. Em 39, algo ainda mais sombrio emergiu. Uma ala do palácio foi reestruturada e rebatizada como o Templo do Serviço Divino. Oficialmente era um santuário imperial. Na realidade, era o centro de um sistema de controle social baseado no terror. Esposas e filhas de senadores eram levadas ali sob o pretexto de ritos religiosos, mas os rituais eram encenações, cortinas de fumaça para atos que ninguém ousava nomear. E o mais aterrador? Tudo era registrado. Datas, horas, nomes, localizações exatas dentro do palácio. Esses registros não eram secretos. Calígula queria que os senadores soubessem que existiam. Era chantagem institucionalizada. Qualquer tentativa de rebelião podia ser esmagada com a simples ameaça de revelar a participação forçada de suas famílias. Médicos treinados em Alexandria foram trazidos ao palácio, não para curar, mas para monitorar a saúde das vítimas. Não por compaixão, mas por eficiência. O sistema exigia que elas permanecessem vivas e funcionais pelo maior tempo possível. A medicina, ciência do alívio, foi pervertida em ferramenta de prolongamento do sofrimento. Mas talvez o aspecto mais devastador do reinado de Calígula tenha sido como ele corroeu os laços humanos básicos. Pais deixaram de confiar em filhos. Esposos desconfiavam das esposas. Amizades de décadas se desfaziam no medo da delação. A sociedade romana inteira se tornou uma teia de vigilância mútua, onde a sobrevivência dependia da traição. A arquitetura do palácio foi modificada para maximizar o tormento psicológico. Corredores projetados para amplificar sons. Posições onde os visitantes eram obrigados a permanecer, testemunhando coisas que nenhum ser humano deveria ver. Não era apenas crueldade, era engenharia do horror. Jovens de famílias nobres, meninos destinados a ser senadores, generais ou mercadores, foram arrancados de suas vidas, suas identidades apagadas. Novos nomes, novas funções. Alguns eram forçados a vestir roupas femininas e servir como entretenimento, degradante em banquetes. A masculinidade romana, pilar da cultura militar,
era esmagada para provar que até a identidade pessoal estava sob o domínio do imperador. Os registros administrativos que sobreviveram são arrepiantes em sua frieza. Inventário abaixo do esperado. Recomendar aumento antes do festival de Saturnália. Categorias mais jovens geram maior satisfação. Uso de ervas narcóticas recomendado para garantir conformidade. O mal havia sido industrializado, convertido em processo com métricas de eficiência. Historiadores posteriores descobriram que alguns administradores tentaram manter registros secretos, não como inventário, mas como testemunho. Nomes completos escritos nas margens de documentos oficiais, pequenas marcas ao lado de números. Eram atos de resistência silenciosa, tentativas desesperadas de preservar a humanidade daqueles reduzidos a estatísticas. Mas a resistência aberta era impossível. Calígula havia perfeccionado a cumplicidade forçada. Qualquer senador que pensasse em rebelar-se descobria que sua própria família já havia sido tragada pelo sistema. Falar era entregar os entes queridos. O silêncio era a única opção. E esse silêncio corroía a alma. Um dos rituais mais sinistros envolvia os próprios senadores. Eram convocados ao palácio com suas filhas solteiras, obrigados a segurar tochas em posições fixas nos corredores, enquanto horrificidades aconteciam nas câmaras adjacentes. A arquitetura garantia que ouvissem tudo. As sombras dançavam nas paredes de mármore como num teatro de pesadelo. Guardas puniam qualquer movimento, qualquer tentativa de fechar os olhos ou tapar os ouvidos. Historiadores chamaram isso de o cerimonial das tochas. Seu objetivo? Quebrar psicologicamente a elite romana, transformar os pais, pilares da sociedade, em participantes, passivos da destruição de suas próprias filhas. A vergonha e o trauma garantiam o silêncio eterno. Arqueólogos modernos, escavando as ruínas do Palácio de Calígula, encontraram evidências físicas. Suportes de tochas fixados permanentemente em corredores, inscrições desesperadas escondidas em pedras, mensagens de homens destroçados. Um grafite diz simplesmente: os deuses abandonaram Roma. Outro: pai falhou. O que você acha? Como o poder absoluto pode corromper até mesmo aqueles que começam com boas intenções? A sociedade romana poderia ter evitado essa catástrofe? Deixe sua opinião nos comentários. Suas reflexões nos ajudam a entender melhor o passado. O impacto na sociedade foi devastador. Mães viviam com o terror constante de que seus filhos fossem convocados. Irmãos mais novos cresciam em lares marcados por segredos que ninguém podia revelar. O tecido social de Roma, tecido por séculos com honra familiar e virtude cívica, desfiava-se por dentro. Calígula também humilhava figuras públicas de forma espetacular. O cônsul Pompeu, o jovem homem de grande integridade, teve sua esposa confiscada em pleno banquete oficial. Quando ousou protestar com diplomacia, Calígula apenas sorriu e disse: os deuses tomam o que desejam. O recado estava dado. Ninguém estava a salvo. A economia entrou em colapso silencioso. Comerciantes ricos pararam de investir. Famílias patrícias vendiam bens às escondidas e mandavam fortunas para fora da Itália. O porto de Ostia, antes buliçoso, via cada vez menos navios. Comerciantes estrangeiros evitavam Roma. A cidade que fora o centro do mundo civilizado começava a definhar sob um tirano de mente doentia. Em 39, um grupo de senadores conspirou para assassiná-lo, mas foram traídos. As execuções que se seguiram não pouparam ninguém. Famílias inteiras foram exterminadas. Linhagens apagadas da história. A mensagem era clara. Rebelar-se não só custa sua vida, apaga sua descendência. Calígula também gastava fortunas em projetos megalomaníacos. Uma ponte flutuante de 3 quilômetros na Baía de Nápoles, só para derrotar Netuno cavalgando sobre o mar. Templos dedicados a si mesmo em todo o império, e em um ato que quase provocou revolta em toda a Judéia, exigiu que sua estátua fosse colocada no Templo de Jerusalém. Só sua morte impediu uma guerra religiosa. Sua campanha na Britânia foi uma farsa grotesca. Ordenou que as legiões recolhessem conchas na praia como despojos de guerra contra Netuno, e declarou vitória. Os soldados obedeceram em silêncio, sabendo que questionar era morrer. Mas em janeiro de 41, até os mais próximos haviam perdido a esperança. A guarda pretoriana, outrora leal, temia por suas próprias famílias. Cássio Quéria, um veterano humilhado repetidamente por Calígula por sua voz aguda, decidiu que o império não sobreviveria mais um dia sob aquele monstro.
No dia 24 de janeiro de 41, em um corredor subterrâneo entre o palácio e o teatro, a vingança foi feita. Calígula foi esfaqueado repetidamente. Sua esposa Cesônia e sua filhinha também foram assassinadas. Para extinguir qualquer chance de vingança dinástica, após menos de 4 anos no poder, o reinado do terror terminara. Mas as feridas permaneceram. Famílias carregaram o trauma por gerações. Alguns linhagens simplesmente deixaram de existir. Não por morte, mas porque os sobreviventes recusaram-se a ter filhos. Um mundo tão cruel não merecia nova vida. Historiadores debatem até hoje. Calígula era louco ou sociopata calculista? A verdade provavelmente os une. Sua doença pode ter danificado seu cérebro, mas a sistematização do horror revela uma inteligência perversamente funcional. Escavações modernas confirmaram. Os corredores com suportes de tochas, câmaras com acústica projetada para amplificar gritos, sistemas de drenagem que sugerem limpezas frequentes. Não são lendas, são realidades documentadas. Uma inscrição talhada por um artesão anônimo nas ruínas diz apenas: aqui Roma se perdeu. Essas 4 palavras resumem o trauma coletivo. Roma, a cidade eterna, farol da civilização, foi corrompida desde seu núcleo. O legado de Calígula ecoou por séculos. Futuros imperadores o usaram como exemplo do que não fazer, mas também aprenderam lições mais sombrias sobre o poder do medo. Até Nero, neto de Agripina, repetiria alguns de seus métodos. A lição mais importante que o reinado de Calígula nos deixa é esta: instituições civilizadas podem ser pervertidas quando o poder se concentra sem freios. Calígula não era um bárbaro de fora. Era produto do próprio sistema romano, elevado por ele e usado para destruí-lo por dentro. Os arquivos burocráticos que sobreviveram, com seu linguajar clínico e desumanizado, nos lembram que o mal mais eficaz não é caótico, é sistemático, é eficiente. E quando a máquina do Estado serve à crueldade, o resultado é uma destruição que nenhuma violência espontânea poderia alcançar. Hoje, ao estudar Calígula, não aprendemos apenas sobre um imperador louco de 2000 anos atrás. Aprendemos sobre a fragilidade da civilização, sobre como normas sociais podem desabar em meses e sobre a importância vital de freios e contrapesos contra o poder absoluto. Roma, com suas leis, tradições e elite experiente, caiu no abismo sob um único homem. O que aconteceu naqueles corredores de mármore entre 37 e 41 d.C. não é só história. São advertências entalhadas em pedra sobre nossa própria vulnerabilidade. Porque a capacidade humana para o bem e para o mal nunca muda. Enquanto as ruínas do Palácio de Calígula jazem sob Roma moderna, os ecos daqueles anos ainda ressoam. Cada inscrição desesperada, cada suporte de tocha enferrujado, cada registro que transforma seres humanos em números, fala conosco através do tempo. Nos lembra que a história não é só datas e nomes. É testemunho do sofrimento e aviso eterno do que acontece quando o poder não tem limites. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma história, porque essas histórias importam, porque esquecer o passado é condenar-se a repeti-lo, e porque entre documentos esquecidos e ruínas silenciosas jazem as lições mais urgentes que a humanidade pode aprender.